A paz do Senhor, amada igreja. Vamos dar início ao nosso culto. Neste momento, vamos passar alguns avisos. Vocês estarão assistindo esse culto, provavelmente à noite, no horário noturno, mas nós já temos no nosso canal do YouTube tanto a Escola Bíblica Dominical quanto a Escolinha das Crianças. Então, quem não assistiu ainda pode acessar depois do culto, claro. Temos alguns aniversariantes ainda no mês de novembro, amanhã, que vai ser dia 30. Tem a minha irmã, Elisa Amanda, quem não sabe, ela é minha irmã. E temos também o Júnior Ferreira, da família Ferreira. Então, vamos fazer a nossa oração de adoração. Vamos iniciar o culto, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos render graças, Senhor, neste momento a Ti, Deus. Queremos entregar as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos, porque sabemos que não somos nada sem Ti, Senhor. Pai querido, nos conduza, Senhor, neste culto, nos conduza em nossas vidas, Senhor, para que possamos fazer apenas a Tua vontade, Deus amado. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença, Senhor. De podermos Te adorar, Senhor, de podermos estar, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor. Possamos, Senhor, entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e estarmos felizes, Senhor, com a Tua presença em nossas vidas, Pai. Nos proteja e nos conduza, Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra que está em Salmo 136. Vamos ao versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos deuses, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o nosso Deus fiel, maravilhoso, glorioso. Vamos adorar sempre ao Senhor. Por isso, eu convido o Ministério de Louvor para nos conduzir um hino. Criador.
Vamos seguir com a leitura da palavra, que está em Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nesse momento, irmãos, vocês podem fazer em sua casa uma oração silenciosa, dizendo ao Senhor aquilo que pesou o seu coração, aquilo que você sabe que te distanciou do Senhor. Faça esse momento de entrega da sua vida a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor maravilhoso, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é misericordioso e tem sempre perdoado, Senhor, as nossas dívidas, Pai. Pai querido, queremos entregar as nossas vidas, Senhor, e nos faz lembrar, Senhor, aquele momento das nossas vidas em que entristecemos o Teu coração, Deus. Aquele momento, Senhor, em que fizemos algo, Senhor, que não foi adequado, Senhor, e que prejudicou alguém, ou que pensamos, Senhor, de forma errada, Pai. Pai querido, nos mostra, Senhor, quando não fomos, Senhor, bondosos, quando não fomos misericordiosos, Senhor. Nos mostra, Senhor, também, Pai, e nos perdoa, Senhor, para que a gente possa, Senhor, não cometer mais os mesmos erros que temos cometido, Senhor. Que possamos amar, Senhor, ao nosso próximo, que possamos amar a Ti, Senhor, acima de todas as coisas, Deus. Nos perdoa, Senhor, e nos torna limpos, Senhor. Pai querido, te entregamos, Senhor, todos os nossos dias, Senhor, em Tuas mãos. Te entregamos tudo aquilo, Senhor, que pensamos, tudo aquilo que fazemos, Senhor. Para que, Senhor, o Senhor possa nos conduzir, nos perdoar, Senhor, e nos dirigir, Senhor, para cada dia mais próximos de Ti, Senhor, próximos do Teu querer, da Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Nesse momento, vamos continuar adorando ao Senhor. O Ministério de Louvor vai nos conduzir em adoração. Amém? Graça e paz, minha amada igreja. Que Deus continue derramando abundantemente em suas vidas muita saúde, muita paz. E que você, nesse momento, possa ir atrás dessa telinha, estar louvando e adorando ao nosso Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame ao
que continuemos dobrando nossos joelhos, clamando e adorando o nome do nosso Deus. Nesse momento vamos agradecer somente a Ele, agradecer ao nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanima. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. E cada vez que a nossa fé é provada, sabemos que temos uma chance, porque existe um Deus maior em nossas vidas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco.
dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Amém, igreja. O Senhor sempre está conosco, nunca duvide disso. O Senhor é o nosso Deus fiel, nosso companheiro de todas as horas. Por isso sempre rompemos em fé. Neste momento, o irmão que ainda não fez a sua oferta, o seu dízimo, né, a nossa igreja continua recebendo por meio do nosso presbítero Rogério. Se você ainda não fez a sua destinação, né, possa fazer dessa forma, entre em contato com o nosso irmão e ele vai te indicar a forma mais correta, porque a nossa igreja precisa ser mantida, temos compromissos, né, que precisam ser realmente cumpridos, né, que precisamos. E nesse momento nós vamos ouvir a mensagem do Senhor. Né, o nosso irmão, o nosso presbítero Rogério, é quem vai ser usado por Deus nesse momento para trazer a palavra que o Senhor falou ao coração dele. E eu queria pedir a nossa também presbítera Raquel para fazer essa oração de iluminação ao nosso presbítero. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pelo que o Senhor já fez essas noites nas nossas vidas e o que o Senhor ainda vai fazer. Já estamos gratos, Senhor. Nesse momento, Senhor, colocar a vida do presbítero Rogério, Senhor, que vai estar trazendo a palavra que o Senhor preparou para cada um de nós essa noite. Que o Senhor, com certeza, falou ao coração dele. É um recado vindo de Ti. Que o Senhor possa estar com ele, dando tranquilidade para que ele possa transmitir aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós essa noite. Que o Senhor esteja a cuidar dos nossos corações, dos nossos ouvidos, abrindo o nosso entendimento, para que possamos perceber o que o Senhor quer falar para cada um de nós, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Permita que tudo que esteja a nos incomodar nesse momento seja posto de lado e que o Teu Santo Espírito nos dê calma, nos dê consolo e nos dê principalmente o entendimento da Tua palavra, Senhor. Nós já Te agradecemos, crendo que o Senhor ouve e atende às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Com alegria que mais uma vez fui convidado pela pastora, né? Ela nos deu essa oportunidade e a gente quer agradecer mais uma vez a ela, né? Pelo convite, pela oportunidade e também pela coragem, né? Afinal de contas, esse é um rebanho a quem Deus confiou a ela, né? E ela está nesse momento de férias e nos deu a oportunidade de poder compartilhar do seu amor, compartilhar da palavra do Senhor, aquilo que Deus falou no nosso coração, né? É claro que a responsabilidade é muito grande, sempre é muito grande, e o que a gente pede é que o Espírito Santo, né, esteja conduzindo todas as falas aqui, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que o Espírito Santo esteja dirigindo, né, esse momento de compartilhar da palavra, né, que o nosso coração seja invadido por essa presença do Espírito Santo, que é quem nos convence, que é quem muda a nossa vida, que é quem nos orienta, que é quem nos faz compreender
a vontade de Deus através da sua palavra. Né? A leitura da palavra ou compartilhar da palavra sem a unção do Espírito Santo é mais um compartilhar como qualquer outro livro. Né? E nós queremos compartilhar com vocês em Romanos, um texto de Romanos, que está lá no capítulo 8 de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, a carta direcionada aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28, né, são apenas 3 versículos que eu queria compartilhar com vocês. Nós vamos nos ater mais nos versículos 28 e 29, mas nós queríamos compartilhar esses 3 versículos para que haja uma compreensão daquilo que o Senhor quer falar. E se eu tivesse que dar um tema, e a gente sempre dá um tema até para que a gente possa dirigir aquilo que a gente vai falar, né, eu diria que é quando as notícias ruins chegam. Né, e interessante que o tema que a pastora estabeleceu para esse mês era que nós víssemos as coisas de forma leve, né, trouxesse leveza. E a semana passada Humberto trouxe dor e sofrimento. E hoje eu trago notícias ruins. Então parece que não está muito leve, né? Mas a leveza está na presença do Senhor e no cuidado dEle, né? Não é naquilo que tem de ruim nas circunstâncias, mas nessa presença marcante de Deus na nossa caminhada. E eu até me confundi um pouco com a data. Na semana passada eu conversei até com o Humberto, dizendo a ele assim, eu achei que seria eu essa semana, já estava tudo pronto, o sermão pronto e tal. Mas depois eu entendi a vontade do Senhor, e o meu dia era hoje, né, não era na semana anterior, e percebo que tem uma sequência, né, uma sequência naquilo que Humberto falou a semana passada. E o texto nos diz assim, vamos para o texto. Romanos 8, 28 a 30 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. E eu queria repetir novamente o primeiro versículo que nós lemos, que é o 28, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aqui está até um texto básico da nossa doutrina, da doutrina calvinista, que é a questão da predestinação. E nós não vamos discutir sobre predestinação hoje, porque ficaríamos a noite inteira, né, entraríamos a noite inteira nesse culto e com certeza sairíamos com correntes diferentes, como elas já existem há muitos anos e já são discutidas há muito tempo. Mas eu queria falar, essa versão que eu leio é a NVI, né, eu gosto muito dessa versão, acho que ela nos traz uma compreensão melhor em alguns aspectos, não que seja diferente, seja melhor do que as outras, mas na nossa compreensão daquilo que a gente entende na nossa leitura normal, do dia a dia. Eu gosto muito dessa versão. E nessa versão, ela diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Né? Eu trouxe outras versões aqui, né, até como estudante de teologia, eles nos orientam a gente ter algumas Bíblias, algumas outras Bíblias, exatamente para ter uma compreensão melhor dessas versões. Né? E há textos na vida da gente, na caminhada da gente, que a gente vai se deparando e eles vão marcando a nossa vida. Né? E esse é um dos textos que marcou a minha vida em muitos aspectos. E eu fui buscar, né, lembrei desse texto, Deus colocou no meu coração esse texto, e eu fui buscar esse texto. E, como sempre faço, eu leio algumas coisas, eu ouço algumas pregações de outros pastores e tal, até para dar base naquilo que a gente vai falar, né, e para corrigir talvez algumas distorções de compreensão, de entendimento nosso. A gente pega alguém mais experiente, alguém que conhece mais aprofundadamente a Bíblia, e isso nos traz uma capacidade melhor para falar dos textos. E aí, na outra versão, que é a nova versão transformadora, ele diz assim: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Praticamente igual. Né? A versão mais conhecida diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
né? E todas essas versões traz o foco para as coisas, para as circunstâncias, né? E eu queria trazer a vocês de que forma a gente pode ver esses dias ruins que a gente tem vivido, né? A gente é um ano que muitos dizem assim, é um ano para se esquecer, 2020, né? Um ano desafiador, né? Um ano de muitas mortes, um ano de muita dor, de muita separação, né? Um ano tenebroso, eu diria um ano tenebroso, né? Que a gente queria realmente esquecer ou pular, né? E essas versões trazem todo o foco para as coisas, né? Então, quando eu olho para o ano de 2020, quando eu olho para a pandemia, quando eu olho para o que ela causou, o que a pandemia causou na nossa casa, no nosso trabalho, aos nossos filhos, né? A sociedade que a gente vive, as relações que a gente mantinha que foram cortadas, ao isolamento que a gente teve que passar, né, que inicialmente até a gente, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu no início, que legal, né, agora eu vou trabalhar em home, vou ficar em casa e tal, e eu nunca nem consegui ficar em home, fiquei 2 ou 3 dias e tive que estar o tempo inteiro, eu trabalho no hospital e tive que estar o tempo inteiro lá no hospital, mas no início achava que legal, né, e aí nós entramos pelos desafios dessa pandemia, dessas situações, dessas notícias ruins que não chegam. E não são só notícias ruins da pandemia, né? Nós temos outras notícias ruins que não chegam. Desemprego que chegou, né? A falta de capacidade de poder conseguir, de repente, um emprego melhor, ou tínhamos planejamentos, tínhamos sonhos, tínhamos coisas que a gente estava se preparando. Quantas pessoas abriram negócio recentemente, e aí veio a pandemia e o cara já teve que recuar e desfazer e desmanchar. Quantos planos de viagem, quantos planos de investimento nos filhos, quantas coisas, né? Quantas notícias ruins vieram, né? E quando a gente olha para aqui, para essas versões, parece que nos traz a compreensão de que Deus é um manipulador de situações, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem, né? E até a gente cria, né? E a gente tem na nossa cabeça, principalmente aqueles que nasceram no Evangelho, foram criados na igreja, que já ouviram esse texto pregado de várias maneiras, de várias formas, né? Eles têm na sua mente algumas coisas, eu até anotei para não esquecer, mas a gente tem isso na nossa cabeça, né? Quando alguém nos diz que uma notícia ruim chegou, alguma situação difícil se revelou na sua casa, na sua família, com alguém ou com você mesmo, uma notícia de uma enfermidade, de alguma coisa muito difícil que você tem que enfrentar, a primeira coisa que a gente traz desse texto é: isso aconteceu com você, você acha que é ruim, mas na verdade é uma coisa boa, né? Você só não está vendo agora, você só não consegue enxergar isso agora, mas ela é uma coisa boa. Ela parece ruim para você, mas é uma coisa boa. Isso é uma coisa que normalmente a gente diz, né? Eu acho que é meio que um evangeliquez que a gente tem para essas situações, né? Que me lembro ouvindo uma reportagem de um pai, o cara era ator da Globo, e o filho dele era jovem, um jovem ator também, e estava despontando, um rapaz bonito, dos olhos claros, tal, e despontando, e ele sofreu um acidente de carro, e ele ficou meio imóvel. Algumas pessoas que assistiram alguma novela, ele até participou de uma das novelas, ainda com aquela lesão no corpo, tal, falando difícil, com uma caminhada difícil, tal. E vendo a entrevista do pai dele, o pai dele dizia assim: Deus parece que é um velho desocupado, que está lá sentado no seu trono, brincando com a vida das pessoas. Meu filho era lindo, maravilhoso, inteligente, um ator que se tornaria um grande ator e tal. E aí Deus fez essa brincadeira com ele. Ele revoltado, triste, né, como todos nós ficaríamos, né, sentindo a dor daquele pai. A gente vê a revolta, né? E uma outra coisa que a gente diz quando essas situações acontecem, quando um pai se depara com essas situações com seus filhos,
quando a gente perde alguém muito importante, ou quem a gente ama, né, a gente diz assim, isso aconteceu com você, porque Deus tem um propósito na sua vida, né, e depois isso vai se tornar algo que você vai entender o propósito de Deus na sua vida, né. E eu confesso que a gente diz isso, a gente reproduz isso, mas eu sentia, todas as vezes que era necessário tratar ou lidar com essas situações, eu sentia um certo peso, né? E ouvindo uma música que eu gosto muito, ela diz assim, que a gente precisa, que o desafio é esperar em Deus, né? Temos que esperar em Deus, vamos aguardar em Deus. O nosso desafio é esperar em Deus. E aí, essa música me levou ao texto, e aí eu fui buscar, entre os pregadores que eu gosto de ouvir, algumas explicações sobre esse texto, né? E ele traz uma perspectiva diferente. E nessa mesma versão, né, nessa mesma versão NVI, que eu lia e que às vezes eu não me ative, tem uma nota de rodapé com uma outra possibilidade de versão. Eu não sei se vocês conseguem entender as versões bíblicas. Os estudiosos vão aos originais gregos, né, do Novo Testamento ou ao hebraico, eles buscam lá e tentam trazer para nosso dialeto, para a nossa língua, o mais próximo da compreensão daquele texto. Então, funciona assim. E na NVI, ele traz uma outra possibilidade de versão. E essa versão me trouxe uma visão completamente diferente desse texto, né? Porque eu sempre me deparava, e às vezes eu tinha, não sei se medo ou vergonha, eu não sei, de chegar para um pai que perdeu um filho, né? Um parente que estava... Eu vi muitos pais e filhos desesperados dentro do hospital, querendo bater no enfermeiro, querendo bater no médico, muito desesperados, porque seu pai estava internado. Eu me lembro que o primeiro paciente que nós tivemos lá, o filho viajou, não sei se foi para os Estados Unidos, eu não me lembro bem a cidade que ele foi, e quando ele retornou de lá, o pai pegou Covid, e o pai tinha 70 anos, já tinha algumas comorbidades, já tinha outras enfermidades, e ele foi para a UTI, ele estava muito mal, né? E o filho sabia que foi ele quem tinha contaminado o pai, porque ele teve sintomas mais leves, e ele contaminou o pai. E esse rapaz chorava, que a gente ouvia, quem passava no corredor, na parte de UTI, ouvia seu choro, né? Seu clamor, sua dor, por ter colocado o pai naquela situação. É claro que ele não queria fazer aquilo, mas a notícia ruim chegou. Mas a enfermidade acometeu o pai dele, né? Mas as situações do nosso dia a dia, que nós não estamos livres das circunstâncias, né? Que a gente não consegue determinar o que deve acontecer, o que não deve acontecer, essas coisas chegaram à vida dele, como chegam à nossa vida também, né? E essa outra versão que ele traz, está aqui na nota de rodapé, diz assim, ele até coloca assim, outros trazem, sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. Então, essa nova versão, essa outra versão, tira o foco das coisas, né, das circunstâncias, do dia mau, e traz uma visão nova. Deus agora não é um manipulador de situações ou de circunstâncias. Deus não está a nosso serviço como um mordomo para resolver os nossos problemas, não é um resolvedor de problemas. Deus coopera juntamente conosco para trazer à existência aquilo que é a sua vontade, aquilo que é a transformação necessária para a nossa vida, né? É fantástico perceber um Deus que coopera conosco, né? E a gente percebe que essas notícias ruins, que são notícias ruins, aquilo que traz dor e sofrimento, né? Aquilo que traz perdas e limitações, né? Quantas vezes alguma situação chega em casa, e eu lembrei, quando eu anotei isso aqui,
de perdas e limitações, eu me lembrei de Gabriel, até anotei aqui, Gabriel. Né? Gabriel estava bem, jovem, tranquilo, de repente uma enfermidade chegou até ele. Né? E isso trouxe para ele perdas e limitações. Ele agora não pode comer o que ele quer, ele agora tem que ter uma vida regrada, ele agora tem que usar alguns medicamentos constantes. Então, houve uma mudança. Né? E as circunstâncias ruins e as notícias ruins, quando chegam na vida da gente, elas trazem dor, elas trazem sofrimento, elas trazem perdas e limitações, mas, principalmente, elas trazem desordem. Né? Elas nos tiram do nosso lugar de conforto. Algo aconteceu que agora mudou a minha vida, trouxe desordem, né? Modificou a minha tranquilidade. Eu estava caminhando bem, estava tudo indo certo, os planos para a empresa nova, né? Os planos do novo emprego, os planos de uma vida saudável, os planos para amanhã tiveram que esperar, porque uma notícia ruim chegou. Porque uma circunstância diferente e ruim chegou até a nossa vida. E agora, como lidar com isso? Né? Como conviver com isso? Como levar essas mudanças? E essas mudanças trazem desordem. Muitas vezes nos tira daquele espaço que a gente estava, daquele lugar de conforto, daquele lugar de tranquilidade. Elas nos tira dali. Às vezes não porque a gente, não, a partir de agora eu vou ter uma nova atitude, eu vou fazer diferente. Mas é porque elas nos obrigam mesmo a sair dali. Quantos casais na academia, nessa pandemia, né, nessa situação que aconteceu, quantos casais não suportaram a proximidade, né, o dia a dia, os dois trabalhando em casa, os dois convivendo nas lutas e dificuldades do dia a dia? Quantos casais não resistiram a isso? Né? Quantas famílias, quantos filhos, né, entraram em conflito com seus pais, né? Perderam a relação ou romperam suas relações por conta dessa nova notícia, dessa notícia ruim que chegou até eles. Né? E às vezes a gente é retirado, o tabuleiro mexe, né? A gente é tirado daquele lugar de conforto por conta das situações. Mas essa versão nos traz uma versão de um Deus que não nos abandona. Essa nossa versão tem um Deus que nos dá a impressão de que quando essa notícia chega, Deus nos diz assim, olha, eu estou com você. Eu não desisti, eu não saí daqui. E aí me fez lembrar de quando os discípulos estão todos dentro de um barco, e a determinação era ir para outro lugar, e Jesus também estava no mesmo barco, e dormia, e aí a notícia ruim chegou. Os ventos começaram a soprar, o mar se enfureceu, e aí eles começaram, tendo Jesus ali no barco, eles começaram a tirar a água, fazer o que eles podiam fazer. E aí, acredito que eles não na mesma hora procuraram Jesus, mas eles tentaram, são pescadores, já tinham a técnica, puxa a vela, baixa a vela, muda a direção do leme, tira a água de dentro, folga não sei o quê, tira o peso, sei lá, um monte de coisas que pescadores normais já enfrentaram tempestades deveriam fazer. E a coisa ficou mais severa. E aí, o questionamento deles é assim, o senhor não se importa que a gente morra? Acorda aí, Jesus. O senhor não se importa que a gente morra? A gente vai morrer. O bicho pegou. Está difícil. O vento está sacudindo a gente para todo canto. A gente não sabe mais o que fazer. E o interessante do questionamento de Jesus, porque qualquer ser humano, numa situação dessa, com muito vento, no meio de um lago, que era um lago, lá não era um mar, era um lago, e eles estão lá naquela situação toda, naquele vendaval, e qualquer ser humano se amedrontaria. Eu, particularmente, sou muito medroso para um monte de coisas, para muitas coisas. E Jesus pergunta a eles assim, ainda não tem fé? Vocês ainda não desenvolveram a capacidade da fé? E parece que quando essas situações chegam, Deus diz assim, eu estou com você. Tem chuva, tem vento, eu estou lá no barco. Tem fogo, eu estou lá com você. Lá na fornalha, eu estou lá com você. Tem situação difícil, tem problema,
tem dor, tem sofrimento, eu continuo com você. Eu não abandonei você. Eu continuo caminhando com você. Você ainda não tem fé? Você ainda não tem fé? Eu estou aqui. O barco é o mesmo. Eu não, na hora da dificuldade, existe amigos e parentes e situações, quando o negócio aperta, o cara some. Mas Jesus não é assim. Mas Deus não é assim. E Ele continua com você. Mas Ele não é um manipulador de circunstâncias. Ele é aquele que permanece do seu lado, quando a tempestade está sacudindo o barco para lá e para cá. Ele é aquele que, quando você decide entrar na fornalha, Ele vai com você, né? Ele é aquele que caminha com você. Ele é aquele que diz: eu não lhe abandono. Quer deixar eu te ajudar? Quer deixar eu participar da sua vida? Quer deixar eu te orientar nessa situação, nessas circunstâncias? Eu estou aqui. Eu não fugi. Eu não saí, né? Eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo aquele que morreu na cruz por você. Eu continuo sendo aquele que ama você e que mostra em todas as minhas expressões o meu amor, o meu cuidado com seu filho, com sua filha, com a sua vida, com a sua caminhada. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo, eu continuo no mesmo barco. E é interessante a gente perceber que quando Deus diz: eu estou aqui, a gente só corre para Ele e diz assim: Senhor, então se o Senhor está, muda a circunstância, muda o que está acontecendo. A gente tem até um plano para dar a Ele. Senhor, o plano é esse aqui, faça desse jeito que vai dar certo. Muda a circunstância. Eu não quero sair daqui, eu não quero mudar de casa, eu não quero mudar de trabalho, eu não quero mudar. Eu não quero, muda a circunstância. O Senhor não me ama. O que é que tem na sua palavra lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Então eu lhe amo. Eu estou esperando o Senhor mudar as circunstâncias. Aí diz assim: mas você não leu o verso 29. Lê lá o verso 29. Aí a gente vai para o verso 29 e ele diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou. Deus tem um propósito. Deus deu um destino para nós. Deus tem um objetivo para mim e para você. Então Ele nos predestinou. Ele nos deu um destino. Ele nos deu uma direção. Ele tem um plano, um propósito para nós. E Ele diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem como? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus não é atender seus pedidos. O projeto de Deus na sua vida não é tornar a sua vida um mar de rosas. O projeto de Deus na sua vida não é você ser cabeça em vez de cauda. Não é você ser filho do rei. O projeto de Deus é você se parecer com o filho do rei. É você viver o caráter de Cristo. É você ser moldado e transformado e se parecer com esse primeiro filho, o primogênito, que é um de todos os outros filhos e irmãos que Deus quer que formem. Então, o objetivo que Deus tem para a vida da gente não está em resolver circunstâncias, mas Deus quer trabalhar na nossa vida. As circunstâncias acontecem e isso me trouxe como um bálsamo para a minha vida, para as situações que eu tenho vivido, para as lutas que eu tenho passado, né? Quantas pessoas, e eu não fui diferente, passou por esse desafio das mudanças, né? Na verdade, eu já tinha passado antes, né? Mas quantas pessoas, me lembro que Cláudio passou por isso, uma situação financeira que lá mudou na empresa e ele perdeu metade do salário. Né? Hoje eu ganho 30% do que eu ganhava anteriormente. E quantas pessoas passaram por isso? Humberto me falava há poucos dias que o salário dele foi modificado. Quantas pessoas passaram por isso e não é só salário? Quantas pessoas foram tiradas por conta da notícia ruim que chegou, tiradas do seu lugar de segurança, tiradas do seu conforto, né? E a gente, Deus
Porque não muda a circunstância, porque Deus não quer mudar a circunstância, Ele quer mudar você. Ele quer usar das circunstâncias para transformar a sua vida e tornar você parecido com Cristo, tornar você semelhante a Cristo, tornar você uma pessoa nova, com novos caráter, com um novo caráter, com novas atitudes, com uma vida diferenciada e modificada por essa presença constante de Deus no seu barco. Quando o vento vem, quando a notícia é ruim, quando o sonho se acaba, né? Quando a alegria foge do nosso rosto, né? Quando falta sorriso, Deus assim, eu preciso modificar a você. Eu não quero mudar as circunstâncias, eu quero mudar você. Eu quero fazer de você uma pessoa nova, gente que ama a Deus, gente que é transformada, gente que tem um coração bondoso. É isso que eu quero fazer na sua vida, né? E às vezes a gente diz assim, a gente pensa, e Simone comenta muito comigo isso, assim, pessoas que a gente conhece, tanto na nossa família ou próximo, eu não sei como fulano aguenta, é tanto sofrimento, é tanta dor que ele passa, são tantos os problemas, e eu não sei como ele aguenta. E a gente tem essa impressão, né, que tem gente que sofre mais do que outros. Parece que tem pessoas que passam por circunstâncias e situações diferentes e de maior sofrimento. Mas uma coisa que esse pastor falou nessa pregação dele, que falou muito ao meu coração, foi que não existe vidas que deram certo ou que deram errado, mas existem pessoas que deram certo e que deram errado. Porque tem gente que pode estar com a notícia ruim agora, por conta da pandemia, porque aconteceu alguma situação na sua casa, ontem, hoje, mas tem gente que essa notícia ruim já chegou há 20 anos, e ele continua lá preso nessa mesma notícia ruim. Em vez de o coração dele ser transformado, modificado e levado a Deus para o transformar, ele transformou a sua vida em rancor, em tristeza, em amargor. Ele não se deixou ser transformado por Deus através de uma circunstância. E nós não temos um Deus que cria situações para forçar você ser você quem é, mas Ele usa das situações para transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa melhor. E eu posso falar, e eu acho que é até melhor eu falar da minha família, porque a gente está gravando e pode ser que muitas pessoas ouçam isso, mas eu gosto muito, não tenho problema nenhum de usar o exemplo da minha mãe. Eu olho para minha mãe, é uma das mulheres que eu mais vi sofrer, de abandono, de tristezas, de lutas, de dificuldades financeiras. E minha mãe é um doce de pessoa, e eu sou suspeito de falar porque eu sou o filho dela. Mas quando essas situações chegam, a primeira coisa que nos faz é nos despertar. Às vezes meio que a gente está meio, assim, alheio ao mundo. Está tudo indo bem, está tudo indo tranquilo, a gente está naquela vibe de paz, de tranquilidade. Aí vem uma situação dessa, e a primeira coisa que ela nos faz é nos colocar de joelho. E sabe outra coisa que acontece com você? As pessoas fúteis, você tira da sua vida na hora. Porque são pessoas que transmitem Deus. São pessoas que trazem paz de Deus, que vão alimentar você nesses dias. E a gente comentava muito, a gente que gostava de evangelismo, quem gosta de evangelismo tem essa percepção. Você está na empresa o tempo inteiro falando ao cara do amor de Deus. Amor de Deus, Deus lhe ama, Deus cuida de você. Ah, joia, tal. Quando aperta, quem é que ele procura? Quem era, Humberto? Na porta de tu, quem ele procurava? Quando aperta, são homens e mulheres de Deus que transmitem o amor de Deus, que foram trabalhados nas circunstâncias, que receberam do Espírito Santo a unção para vencer os ventos e as dificuldades da vida, que vão orientar essas pessoas, que vão alimentá-las. Humberto me disse, olha, eu passei pela morte do meu irmão para entender e ajudar algumas pessoas que me procuraram depois. Não foi isso que você me disse? Se
eu ouvi alguns textos e algumas pessoas me procuraram para me consolar, para me abraçar, e disse: ó, Deus tem isso para você na palavra. E aí depois ele já serviu, depois que ele passou pela perda grave do seu irmão, em vez de pessoas procurarem ele para dizer a ele: olha, é assim mesmo, isso é uma coisa boa, você que não percebeu ainda, procuraram ele para dizer a ele que Deus tem um projeto, um plano na vida dele, que Deus tem um propósito para a sua vida, e que o propósito de Deus é mudar a vida dele, é transformar a vida dele. E aí ele foi modificado, e quando alguém precisou, ele já estava pronto, trabalhado no amor de Deus, moldado pelas circunstâncias que Deus usou, da perda dolorosíssima. Eu passei 1 ano tentando me convencer por que Deus tinha levado Osanito. Passei 1 ano sem saber o porquê, perguntando a Deus por quê. Porque Ele queria trabalhar na minha vida. Porque Ele queria trabalhar na vida de Humberto. Porque Ele queria trabalhar na vida de Osaneide. Porque Ele queria trabalhar na vida de Dona Arlinda. Porque Ele queria trabalhar na vida da família de Humberto. Mas será que todos passaram por esse mesmo crescimento que Humberto passou? Será que todos da família puderam experimentar desse trabalhar de Deus nas circunstâncias? Porque diz nessa versão aqui que Deus coopera para trazer à existência o que é bom. E Ele trabalha em mim e em você. Em nós que Ele quer fazer as mudanças necessárias para que a vida seja modificada. E eu falava da minha mãe, e ela é assim. Hoje eu fui na médica, ela tem uma médica que atende a minha mãe, meu irmão, a turma toda lá. E eu estive lá e ela disse: ai meu Deus, eu amo quando sua mãe vem aqui. Eu estou agitada, nervosa, impaciente. Em 2 palavras ela me deixa tranquila, a médica. Em 2 palavras ela me deixa tranquila. A paz do Senhor, só o amor de Deus, só essa presença de Deus na vida dela. Ai, como me deixa em paz. E quando as circunstâncias difíceis vêm, a gente procura gente assim. Gente que foi trabalhado pelo Espírito Santo. E Humberto trouxe um texto de Hebreus 11. E eu não vi em Hebreus 11, eu fui ler de novo. E eu não vi em Hebreus 11 ninguém com a vida boa. Ninguém a vida deu certo. Gente partida na espada, gente cerrada ao meio, gente jogada aos leões. Não vi ninguém com vida de sucesso lá. Agora o texto encerra dizendo assim, que essa terra não era digna daqueles homens e mulheres, porque foram homens trabalhados nas circunstâncias difíceis, foram homens modificados pelo poder de Deus, na hora que a notícia ruim chegou. E é pedindo a Deus que nos dê essa capacidade, que encha o nosso coração com essa presença do Espírito Santo, que nos aquece na hora do frio, que nos protege na hora do fogo, que nos sustenta na hora que o barco está para lá e para cá. E pedindo a Deus que o Espírito Santo nos dê a capacidade de sermos modificados, de sermos transformados. Que a gente tenha a percepção que Deus não é um manipulador de circunstâncias, mas é um Deus que tem um projeto para a sua vida e quer usar das circunstâncias, que não é Ele quem criou. Porque eu não creio, eu não me lembro, há um tempo atrás, tinha uma escola aqui muito famosa, não vou falar o nome porque a gente está gravando, mas tinha uma escola muito famosa, que eu tenho a impressão que ela fechou por essa situação. Uma mãe levou sua filha, de poucos anos, 4 anos, ou era 5 anos, deixou nessa escola, e ela tinha um horáriozinho da piscina, e criança, como diz no ditado popular, nos cega. A criança entrou na piscina, o professor não viu, e ela morreu afogada dentro da piscina. E foi um clamor em Aracaju. Acho que muitos devem lembrar, né? Uma escola que era bem assim, naturalista, muita árvore, muito jardim, muita... E eu não teria coragem de chegar para uma mãe dessa e dizer a ela que Deus tinha um propósito de levar a filha dela, porque Ele não tinha propósito de levar a filha dela. Mas eu creio num Deus
que poderia usar aquelas circunstâncias para mudar a vida daquela mãe, para mudar a vida do pai, para mudar a vida do irmão, para mudar a vida da família inteira. Como eu vi vidas modificadas na minha família, vidas que foram transformadas mediante as circunstâncias. Porque, infelizmente, a gente só deixa de estar distraído quando a gente passa por essas circunstâncias. Quando a gente sente a dor, quando a gente sente a perda, quando a gente passa pelas limitações, por aquilo que é tirado, quando o nosso chão é tirado, infelizmente, é o momento onde a gente mais busca a Deus, é o momento onde a gente mais ouve a Deus, são nesses momentos de dificuldade. E a minha oração hoje é que Deus nos faça novas pessoas, novos homens e mulheres, e que as circunstâncias sirvam para moldar o nosso caráter, para transformar a nossa vida, e que a gente esteja pronto, assim, cheio do amor de Deus, cheio daquela paz que excede o entendimento. Vocês conseguem entender isso? Eu acho fantástico esse texto que diz assim, a paz de Deus que excede o entendimento. É porque você olha e diz assim, como é que esse cara tem paz numa situação dessa? Não dá para ter paz, né? Mas mesmo assim ela flui de dentro da gente. Então que o Espírito Santo faça isso conosco. Você aí em casa, né, que está passando por uma situação agora, que os dias ruins, as notícias dos dias ruins chegaram, creia que Deus não desiste de você. Ele continua a caminhar com você. Ele continua a cuidar. E Ele sabe de todas as coisas. Mas não perca a oportunidade de, nas circunstâncias ruins, na hora da notícia ruim, você ser transformado e mudado por Deus para ser um novo homem e mulher, para servir a Deus, onde quer que você esteja. Deus nos abençoe. Amém, igreja. Temos aqui uma oração de gratidão, né? Vamos agradecer ao Senhor pela palavra maravilhosa, né? Porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que estejamos mais próximos dEle, para que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este culto, por este dia, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos conduziu, Deus, nos conduziu para boas decisões, Pai, nos conduziu, Senhor, para que possamos, Senhor, estar mais perto de Ti, Senhor, para que, Senhor, possamos ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo nos momentos, principalmente, inclusive, nos momentos de dor e sofrimento, Senhor, para que sintamos, Senhor, que o Senhor nunca nos abandona, Senhor. Porque o Senhor está sempre ali pronto, Senhor, para nos acolher, para nos abraçar, Senhor, para nos conduzir, Senhor, conforme a Tua boa vontade, Senhor, para as nossas vidas. Te entregamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, para que tenhamos uma semana de paz, Deus. Que possamos Te servir, Senhor, e Te alegrar, Senhor, em cada momento, em cada oportunidade de nossas vidas. Em nome de Jesus que Te agradecemos. Amém. Eu quero lembrar os irmãos que esse culto está sendo gravado remotamente, excepcionalmente hoje, porque é dia de eleição, mas que no próximo domingo vamos estar aqui, né, às 9h30 da manhã, no culto presencial, para aqueles que possam vir, né, e cultuar o Senhor aqui no templo. Eu quero pedir para o nosso presbítero Rogério retornar para impetrar a bênção e encerrar o culto. Fiquemos de pé aí mesmo onde você estiver na sua casa e que o Senhor nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai amado, a consolação, a bênção, o cuidado, o abraço, o calor da presença do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre toda a sua igreja, aqui nessa cidade, aqui
no nosso país e onde quer que estejam homens e mulheres dispostos a serem modificados por essa ação do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.